Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do Lula velho. Essa é a conclusão que o pessoal está chegando aqui, inclusive pessoas que são ligadas ao Lula, como Berzoini, né? Berzoini fez parte da administração Lula, lá em Lula 1, Lula 2 e coisa e tal. Hoje está mais afastado, mas continua ligado ao PT, né? E ele faz essa avaliação. É o que eu falo para vocês, Lula tá velho. Mas não é velho no sentido físico, porque se fosse só no sentido físico não tinha problema. O problema é que Lula tá velho nas ideias. As ideias do Lula estão ultrapassadas e tá ficando claro para todo mundo que esse é um governo que só quer voltar para o passado. E não dá para voltar para o passado. O passado passou, os desafios que o Brasil tem hoje são outros, muito diferentes, as condições todas são muito diferentes do que eram lá no Lula 1 e Lula 2. E aí fica essa peça de velharia lá sentada na cadeira, só fazendo merda. O que mais me impressiona é essa cambada de analista político aqui chegando à conclusão disso agora. Como que eles só perceberam isso agora? A gente já sabe disso desde 2022, antes da eleição, estava mais do que na cara que isso ia acontecer. Vamos entender quais são as críticas aqui, porque tá um monte de gente dizendo que Lula arrisca fazer isso, arrisca piorar a situação. Não, o Lula vai. Ele é assim, é isso mesmo que é o Lula, né? Essa notícia foi sugerida por Nick, censurado por ser pejorativo, toda a força da cadeira do Dino pro Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, Berzoini, para quem não sabe, é do PT, muito perto do Lula, foi ministro da Previdência Social, ministro do Trabalho, ministro das Relações Exteriores, da Comunicação, Secretaria do Governo, tudo isso nos governos de Lula 1 e Lula 2, né? Depois se afastou um pouco do Lula, teve enrolado também com a Lava Jato, como todo mundo do Lula, e ele está vindo agora com essa grande crítica aqui que o Lula trabalha de forma analógica, né? O seu partido terá dificuldade nas eleições municipais de 2024. Isso não é novidade para ninguém, a gente sabe disso, né? O Lula está acostumado com um mundo que não é o mundo de hoje, e pior, ele não evoluiu, né? Porque algumas pessoas evoluem, não é errado você ter ideias de 20 anos atrás quando você é velho, né? Você passou por aquela fase, coisa e tal. O problema é quando você fica parado nessas ideias, né? Você tem que evoluir, né? O mundo muda, né? E o Lula está parado na ideia de 1959, né? De Revolução Cubana. Essa velharia, esse pessoal velho comunista brasileiro, está todo mundo parado em 1959, achando que Revolução Comunista, que bacana, peitaram os Estados Unidos, olha só, fizeram uma revolução lá e coisa e tal. Olha como é que tá Cuba, esse pessoal não evoluiu, não superou isso até hoje. Continua com as mesmas ideias erradas de imprimir dinheiro, que gasto não é problema, que é tudo investimento e não sei o que é lá, e que tem que torrar dinheiro mesmo. Como se fosse essa a solução? Solução fácil não existe, meu amigo. A solução é o Estado ser menor para o país crescer, para a economia real crescer. Estado só atrapalha, né? Mas o que o Berzoini fala aqui, ele fala coisa que a gente já falou já, né? Não tem muita mudança nisso daí, não. O Lula é um cara ultrapassado. E pior, quando ele passou pela cadeia, ele sofreu um processo de cadeirização, vamos colocar assim, aquilo que eu falo para vocês. O cara saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro dele, não. Ele continua vendo o mundo em termos de quem ajudou ele quando ele estava na cadeia e quem atrapalhou ele quando ele estava na cadeia. E eu imagino, eu nunca fui preso, nunca passei na cadeia, mas eu imagino que isso seja uma experiência muito dolorosa para quem passa, né? Então isso marcou muito o Lula. O Lula está numa situação que ele quer ajudar o pessoal que ajudou ele quando estava na cadeia. Virou um clubismo isso, né? É muito engraçado o pessoal da esquerda criticar, o pessoal da esquerda e a isentosfera, né? Criticar o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro fez a polarização política. Não! Quem fez a polarização política foi o PT, foi o Lula. O Lula que está radicalizado por causa dessa ideia dele na cadeia lá. Ele ficou chateadíssimo de terem descoberto as corrupções todas dele lá. Ele se achava o máximo, não sei o que lá. E olha só, a prova disso, lembra quando ele saiu e tentou ganhar o Nobel da Paz? Ele estava seriamente, havia gente no governo Lula seriamente pensando no Nobel da Paz pro Lula. Cara, de onde que esse pessoal tirou essa ideia, cara? Tem que estar muito no mundo da lua, né? E é o que está acontecendo na verdade. Tá aqui, ó, o Armínio Fraga falando aqui, ó. Lula corre risco de fiasco político se errar no Banco Central. O que ele está falando aqui? Eu já falei isso para vocês, né? Ano que vem a escolha do Lula é o Lula que vai escolher o presidente do Banco Central.
até aqui a tragédia do Lula na economia foi contida pelo Roberto Campos Neto. Por quê? Porque o Roberto Campos Neto não quis fazer brincadeira de baixar a taxa de juros, o PT queria, fez muita força, ameaçou, falou que ia entrar com processo, o TCU falou que vai investigar e não sei o que lá, fizeram um escarcéu para tentar forçar a baixa da taxa de juros na marra. O que vai acontecer com isso, se baixarem a taxa de juros na marra? Inflação, é óbvio, né? É evidente o que está acontecendo aqui. O Lula está imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã. Se você baixa a taxa de juros, tem menos interesse dos investidores de manter esse dinheiro parado, investido em títulos do governo, e vão começar a manter esse dinheiro torrando em outras coisas. Isso vai botar mais dinheiro circulando no mercado, inflação vai subir. Evidentemente, é óbvio que isso acontece, né? Só o Lula não percebe isso. E aí, agora, a partir do ano que vem, quem vai escolher o presidente do Banco Central é o Lula. E o que ele vai escolher? Quem que ele vai botar nesse caso, né? O Armínio Fraga está dizendo aqui, ó, o Lula corre o risco de fiasco se errar no Banco Central. E, de novo, o Armínio Fraga repete o mesmo erro que ele repetiu em 2022, que ele fez em 2022. Gente, esquece o Lula. O Lula é uma peça de museu. O Lula vai errar sempre. O que o Armínio Fraga deveria estar falando aqui, ó, se a gente não tirar o Lula antes da escolha do Banco Central ano que vem, estamos fodidos, porque o Lula vai errar. Ele vai escolher um cara para fazer o que ele quer que seja feito, que é, neste caso, baixar a taxa de juros na cacetada. E aí vai ferrar todo mundo com inflação pra caramba, né? E o pior dessa história toda, você sabe que o grosso da inflação, o grosso dos problemas, não vai vir na administração Lula. Vai vir depois, né? Porque é aquele negócio, a inflação é o ato de você imprimir dinheiro, de você aumentar a quantidade de dinheiro circulando na economia. O aumento de preços vem depois disso. Começa depois disso. A gente já está no meio desse processo. Mas isso leva algum tempo, né? Por isso que não explodiu a inflação também até agora. Ano que vem, o Lula botando um mané, que ele vai botar um mané, ele vai, com certeza. O Lula é 100% de chance de errar. Me impressiona o Armínio Fraga não ter aprendido essa lição ainda, que é uma lição tão simples, uma lição tão fácil. É só você pensar, se coloca no lugar do Lula. O Lula não está nem aí para o futuro do país, para a economia, não interessa. O objetivo do Lula é punir as pessoas que botaram ele na cadeia e ajudar os companheiros que ajudaram ele enquanto ele estava na cadeia. E ele sabe que o povo brasileiro botou ele na cadeia, todo mundo queria ele na cadeia. Então ele quer punir o povo brasileiro. Ele não está nem aí para a economia do Brasil, ele quer sacanear mesmo, ele vai com certeza errar isso daqui. E não tá nem aí, faz parte do plano dele. Isso não é errar no conceito do Lula, é acertar, é o que ele quer mesmo, ferrar com todo mundo, né? E o Armínio Fraga continua com essa ideia, né, da isentosfera, de que, mas o Lula ia ser o defensor da democracia, e não sei o que lá, e a democracia na balada, e não sei o que lá. Ele tá falando que o Lula comete os velhos erros, é lógico. O Lula é um velho, no pior sentido da palavra, que não é o velho físico, né? Ficar velho físico, todos nós vamos ficar. Eu já sou velho físico também, todo mundo já é velho físico, isso aí não existe, né? A gente vai estar envelhecendo todo mundo. O problema é o velho mental, o cara que para com as ideias lá no século passado e continua achando, tentando resolver um problema atual com ferramentas lá do século passado. E por algum motivo, o Armínio Fraga ainda não se deu conta de quem que é o Lula. Não sei como que ele pode ter esse tipo de visão, né? Olha aqui o pessoal falando. Isolado, o Lula fica vendido até nas previsões políticas mais básicas. O que está falando aqui, cara, isso aqui é assustador. Porque eu achava que o Lula estava ciente que ele ia perder nos vetos todos, né? Ele ia perder nos vetos todos. Aqui fala que não. Ó. O presidente Lula, segundo o auxiliar, sabia que seria derrotado no veto das saidinhas, mas achava que o vexame da articulação política pararia por aí. Ou seja, que nas outras coisas ele sairia ganhador. No veto 46 lá do Bolsonaro, ele achou que o pessoal ia votar a favor do crime de fake news, né, que ia votar para derrubar o veto. Não. As outras coisas, aquele veto com relação à LDO, né, de só poder investir em coisas que não tenham a ver com aborto, com transição de gênero e essas coisas, ele achou que também ia sair ganhando nessa e coisa e tal. Como que o cara estava tão errado nisso daí, né? Certamente ele sabia que ia ganhar a questão do mover, né? Com a taxação das blusinhas lá de 20%, que tinha acordo, isso aí ele acertou também. Agora, ele achava que só ia perder o veto das saidinhas. Aí, em parte, dizem os aliados, o erro da leitura do presidente decorre da sua própria decisão de limitar o círculo de conselheiros a quadros da esquerda e do PT.
O que o Lula está fazendo aqui? É o que eu falo para vocês, é o dilema de todo ditador, né? Todo ditador, ele encara crítica como um ataque a ele. Então ele acaba se cercando de um monte de gente que faz tudo menos criticar aquilo que o ditador quer, né? E isso é um fenômeno que acontece em todo regime comunista e todo regime ditatorial de fato, né? O Putin tem esse problema também. Por que o Putin fez a besteira de invadir a Ucrânia? Ele achava que ia ganhar a guerra rápido, que ia resolver a guerra rapidinho, não era nem tempo do Ocidente colocar sanções na Rússia, que ia ser coisa de uma semana, 2 no máximo. 3 dias ele estava chegando em Kiev, né? Essa era a ideia. Por que ele tinha essa ideia tão errada? Porque um monte de assessor dele ficava lá, não, é isso aí, Putin, você é foda, você tá certo, é isso daí, tá tudo certo, e dá nessa besteira. O Lula tá nessa mesma bolha de falta de conhecimento, de falta de contato com o mundo. E aí as pessoas podem falar assim, pronto, é só o Lula resolver agora botar auxiliares. Não, meu amigo, isso não vai acontecer, presta atenção, volta ao ponto 1. O Lula é velho, o Lula está ultrapassado, o Lula é uma pecinha quebrada na engrenagem. Esse pessoal estava tão desesperado com o Bolsonaro que pegaram a coisa mais errada, o idiota mais idiota, a coisa mais insepulta que tinha no Brasil, que é o corrupto pinguço lá do Lula, e botaram na presidência. Esse cara não funciona, tudo que ele pensa é em função da cadeia dele, né? Ele não vai mudar isso, ele vai continuar só ouvindo o pessoal que estava do lado dele da cadeia, principalmente a Janja, que estava lá mesmo na cadeia com ele, né? E essa é a lógica, essa é o plano cartesiano de pensamento do Lula, é a cadeia. Ele saiu da cadeia, a cadeia não saiu de dentro dele mais, cara. E aí ele fala aqui, ó, fazer com que políticos ignorados pelo Planalto na tomada de decisões sejam fiéis ao que foi decidido sem a participação deles. Não tem como fazer isso. Não vai funcionar isso daí. É por isso que o Lula passou tanta vergonha naquela semana e vai continuar. Por quê? Porque esse fenômeno, ele tende a se reforçar. Quanto mais o Lula se sente traído pelo círculo que aconselhou ele, mais ele vai tirar as pessoas, que eram as poucas pessoas que estavam ainda dando algum conselho diferente para ele. Vai se cercar cada vez mais de só gente que fala sim, sim e sim. E vai acabar se isolando cada vez mais, né? Ou seja, não tem chance disso daqui dar certo, do Banco Central dar certo. Por quê? Porque o Lula tá crente que precisa baixar a taxa de juros na porrada. Que o Roberto Campos Neto está fazendo um desserviço, estava atacando o governo Lula com a taxa de juros alta e coisa e tal, não percebendo que ele estava fazendo a coisa exatamente técnica, a coisa certa de ser feita. Então o Lula vai dinamitar a única coisa que mantém o governo, que mantém a economia relativamente funcionando hoje em dia, né? E caminhamos para uma nova crise fiscal com desemprego e recessão, diz o Paulo Tafner. Sim, caminhamos. Mas caminhamos não por causa da decisão recente do Haddad, caminhamos porque, por algum motivo, um monte de gente lá em outubro de 2022 decidiu tirar o Paulo Guedes do Ministério da Economia e botar o Haddad. Esse é o problema original. Todo mundo sabia que esse governo ia ser uma tragédia completa. Mas por algum motivo o pessoal estava tão machucado por dentro com Bolsonaro. Ai, mas Bolsonaro falou palavras duras, então temos que tirar Bolsonaro a todo custo. E agora, ó, ferrou o Brasil completamente. Tomara que ele se ferre muito nessa história. Infelizmente, quem se ferra mais é o pobre, né? Nessa história toda. Mas essa é a situação. Está cada vez indo para uma situação pior. Por quê? Porque ninguém consegue convencer o Lula a não gastar. Ele não entende, ele continua vendo o mundo com olhos de 1959. Ele não superou nada de lá para cá, não aprendeu nada de lá para cá. No primeiro governo dele, como ele estava indo devagar e coisa e tal, ele ainda errou pouco. Errou pouco, não é que não errou não, naquela época ele já era velho, já estava com ideias velhas, lá em Lula 1, Lula 2 já estava com ideias velhas, mas não eram tão velhas assim, né? De 59 para 2003 eram 40 anos só, agora são 60 anos. As ideias que já eram velhas naquela época estão agora caducas e morrendo nesse momento. E é o que a gente está fazendo. Esse é o ponto. O que me assusta é isso. Isso aqui tudo a gente já sabia em 2022. Eu falei isso aqui em 2022, que ia acontecer essa tragédia, porque o Lula não quer gastar dinheiro como se não houvesse amanhã, não encara inflação como um problema, ele acha que é um problema pequeno. O Brasil já teve inflação de 80%, e qual o problema? Qual o problema, cara? Ninguém conseguia investir nesse país, ninguém conseguia planejar nada. As pessoas tinham que sair correndo na hora de receber o salário para ir no supermercado fazer compra. É um inferno a inflação alta, nada funciona com inflação alta. Aí vem esse idiota achar que não, isso é um detalhe, a gente tem que gastar dinheiro, tem que fazer o país crescer na cacetada. Não cresce, piora o país com inflação, né? Enfim,
É o que falou mesmo lá o Berzoini, lá da entrevista que a gente começou a matéria, né? O PT passa por um processo de envelhecimento e tem uma crise de renovação. Já falei isso aqui inúmeras vezes. Capaz de ele estar assistindo o Ancapso, né? Envelhecimento físico? Não, envelhecimento físico não importa, é envelhecimento mental. O cara tem ideias velhas, o Lula está com ideias velhas. E não só o Lula, o PT como um todo, né? A esquerda mundial como um todo está com ideias velhas, né? Eles não estão conseguindo acompanhar porque essas ideias velhas faziam sentido na época da informação centralizada, que eles ainda mantinham uma aparência de legalidade. Com a população agora discutindo essas ideias nas redes sociais, ficou mais patente que são ideias quebradas, ideias que não fazem sentido, e eles continuam insistindo nelas, né? Por isso que a esquerda está perdendo relevância no mundo todo, né? E pior, o Lula tem uma coisa muito pior que Bolsonaro, que é a questão da renovação. O Lula sempre teve medo de pessoas que fizessem sombra ao Lula. Sempre teve medo de deixar outras lideranças crescerem dentro do PT. Ele dava um jeito de queimar todo mundo que estava perto dele para não fazer sombra para ele. Bolsonaro não, Bolsonaro tem um monte de alternativas aí, Tarcísio, Zema, a própria Michele Bolsonaro, talvez o Flávio Bolsonaro, talvez o Eduardo Bolsonaro, tem um monte de gente perto ali que poderia fazer parte, poderia ser um sucessor do Bolsonaro, não tem problema nenhum. O Lula não, o Lula fez questão de bater em todo mundo, até para escolher a sucessora dele lá em 2010, pegou a Dilma, que todo mundo sabia que era uma idiota, né? Por que ele escolheu a Dilma? Porque ele sabia que a Dilma ia ser uma coisa que ia ficar ali mais ou menos, mas nunca iria ser uma boa presidente, né? O Brasil pagou o custo da insegurança do Lula, né? Enfim, é isso daí, o PT tem um problema seríssimo e não vai conseguir resolver não. O Lula é um idiota, um pinguço corrupto, e o erro, a origem desse erro, foi o pessoal que por algum motivo achou que ele ia solucionar algum problema no Brasil. Não entendo de onde esse pessoal tirou isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.